Olá, caros alunos. Hoje nós vamos fazer aqui um vídeo tutorial com algumas informações iniciais de como criar uma aplicação web Java, né? E claro, passando por um servlet. Como eu mencionei na aula, nós não conseguimos criar, mesmo que de forma indireta, uma aplicação para a web utilizando tecnologia Java, se não passar, por um servlet. Então, definindo o que é um servlet. Um servlet, como eu mencionei na aula, na nossa aula, um servlet é um componente web, ou seja, específico para a internet, de tecnologia Java, baseado no padrão Java 2 EE, gerenciado por um web container. Nós temos, por isso eu falei durante a aula, a questão de um servidor de aplicação ou web container, capaz de gerar conteúdo dinâmico. Por que conteúdo dinâmico? Porque nós podemos tanto obter dados de usuários por meio de formulários, armazenar, persistir isso em um banco de dados, como obviamente também recuperar esses dados por meio de consultas e exibi-los. Então, por isso, conteúdo dinâmico. Os servlets eles interagem com o cliente, ou seja, por meio de um browser, de um navegador, por meio do paradigma Request Response, implementado por um servlet container. Então essa é a definição de um servlet. Vamos criar aqui uma nova aplicação e eu vou explicar a estrutura dessa classe, que na verdade um servlet é uma classe que estende de uma classe especial específica para trabalhar com conteúdo para a web. Então é uma classe. Só reforçando o que eu tinha falado na última aula, o primeiro ponto aqui é sempre verificar se nós estamos usando a perspectiva, Java EE. Então, esse símbolo aqui, esse ícone, abrir perspectivas, ele vai nos dar mostrar essa janela, e nós sempre temos que ficar atentos a trabalhar com essa perspectiva para que habilite a criação de projetos web dentro dessa IDE, que no caso o Eclipse. Aqui já está, meu já está configurado, vou deixar então OK. E vamos criar um novo projeto. Novo projeto, New, vamos usar essa opção aqui, Dynamic Web Project. Vou dar um nome para esse projeto, que está dizendo que existe esse, um teste que eu já fiz aqui. Vou colocar aqui então exemplo 2, exemplo 2 servlet. No vídeo anterior eu ensinava eu ensinei como fazer a configuração do servidor, do caso desse web container. O meu já está configurado, está OK. Quem tiver dúvida pode consultar o vídeo anterior que está publicado também no Aprender e lá no YouTube. Deixar aqui, OK. Vamos avançar, next. Só avançar mais uma vez. Vamos pedir para poder criar esse arquivo descritor, da aplicação. Depois vamos explicar com mais detalhe do que se trata, E vamos finalizar isso aqui. Ele vai demorar um tempinho fazendo as configurações iniciais da aplicação. Vamos aguardar. OK. Criamos aqui. O projeto foi criado. Olha só, pessoal, o que nós temos de estrutura. É importante entender essa estrutura da aplicação. Nós temos aqui uma estrutura basicamente dividida em duas partes. A primeira parte é Java Reference, é onde nós vamos colocar o código, digamos que o código Java puro, ou seja, classes, modelos, conexões com banco de dados, eu vou colocar nessa parte aqui. E a outra parte da aplicação, onde nós vamos trabalhar com boa parte das tecnologias front-end ou client-side. Que tecnologias são essas? Já vimos. HTML, CSS, JavaScript, ficam todos aqui dentro dessa outra estrutura chamada de Web Content.
tecnologias Java também podem ser utilizadas, são tratadas como linguagem de script, né? O JSP, por exemplo, também são colocadas aqui. Nós vamos seguir tudo que nós já aprendemos sobre boas práticas de programação, convenções, né? E é muito interessante que se crie pacotes para organizar. Eu vou criar também utilizando já as convenções que nós já vimos, né? Vou criar esse pacote aqui para poder colocar os meus servlets. E o servlet, pessoal, nada mais é do que uma classe, né? Só que eu não vou criar uma classe aqui porque eu preciso, né? Eu vou usar um assistente, claro, para que já me traga as configurações iniciais, né, necessárias para a criação de aplicação para a web. Então é importante verificar isso aqui. Olha só, a superclasse, né? A superclasse no qual o servlet pertence, né? A classe, digamos que imediatamente superior a ela é essa classe HTTP Servlet, certo? Então vou colocar aqui exemplo servlet, né, e vou mandar avançar, né. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Isso aqui, né, é como nós vamos chamar, né, esse recurso. Isso é um recurso, né, um recurso que está do lado do servidor. Isso aqui é como eu vou chamá-lo no meu navegador, no meu browser, né. Então é importante também ressaltar que o Java é case sensitive. Então eu não vou conseguir chamar essa URL se eu tiver alguma letra diferente do que está aqui, esse recurso, né. Então nós podemos tanto adicionar uns ou outros, ou posso também editar isso aqui. Não quero que chame desse jeito, quero colocar outro nome. Ou então adicionar um outro. Eu vou colocar aqui um outro nome. Deixar as duas formas. Ah, sim, tem que ter sempre a barra antes aqui, porque senão não vai funcionar, tá? Vou deixar os dois nomes aqui semelhantes, mas um com a sintaxe, né, toda em minúsculo, né? Vou avançar. Eu não quero criar nenhum construtor, né? Isso aqui também é muito importante. Nós podemos criar diversos métodos, né, dentro desse servlet, né? Inclusive esse aqui, que nos traz informações importantíssimas, né, sobre, né, a classe, utilizando alguns recursos de reflexão. Mas eu vou deixar por enquanto só o service, porque é suficiente para o que nós vamos fazer aqui. Vou mandar criar isso aqui. E nós já temos essa estrutura, né? Veja bem que nós temos aqui, né, alguns importes, ou seja, algumas classes iniciais. E como eu tinha comentado, né, a classe principal, a superclasse do meu servlet aqui, é essa classe HTTP Servlet. Tanto é que, né, ela estende diretamente dela. Só para os senhores terem uma noção da diferença de uma classe normal, digamos assim, convencional do Java, se eu mandar criar aqui uma classe normal, né, o que vai ter aqui como superclasse? Superclasse é a classe Object, né, que é a classe mãe de todas as classes do mundo Java, certo? Então veja bem, está aqui criada a nossa aplicação, né? Aquele mapeamento que nós fizemos, ele traz aqui logo acima da nossa classe, né, mostrando aqui os dois nomes no qual eu vou chamá-lo lá no meu navegador, né? E nós vamos fazer um pequeno exemplo para verificar se isso aqui realmente está ok, né? Eu vou colocar, não vou ainda exibir como informação para o usuário, e vou apenas colocar uma informação para exibir no console. Na definição, pessoal, nós vimos, né, que o servlet é gerenciado por um web container. Então eu preciso fazer com que o meu servidor, que já está configurado aqui, eu preciso fazer com que ele gerencie essa minha aplicação. Então, botão auxiliar, né? Veja bem, botão auxiliar, adicionar e remover. Eu vou mandar adicionar aqui esse meu projeto, configurá-lo aqui, né? Mandei e pronto. Olha, meu servidor está parado, eu preciso startar, iniciar. Eu inicio ele aqui. Vamos aguardar ele subir aqui, as informações e tal, né? Startou o servlet, ótimo. Então já está de pé o meu servidor. Então como, né, eu vou testar essa aplicação? Muito simples. Eu vou chamar aqui localhost, que é um servidor local. Vou colocar a porta padrão 8080 do Apache Tomcat, né, e vou chamar o nome do meu projeto. Qual que é o nome do projeto? O projeto chama exemplo 2 servlet, certo? Então vamos colocar aqui exemplo 2 servlet. Qual que é o nome do meu recurso? Nós demos o nome a ele, pessoal.
nós demos o nome a esta classe, só que esse nome aqui ele não tem tanta importância, né, para chamar. O importante é que está aqui. Olha só, não tem importância entre aspas, porque geralmente o que está aqui é o mesmo que está aqui, mas eu posso mudar tranquilamente. Eu posso criar vários mapeamentos, como eu havia explicado anteriormente. Então, esse recurso aqui, esse servlet, eu posso chamá-lo dessas duas formas. Eu vou chamá-lo dessa forma aqui, tudo minúsculo, né? E vamos ver então, olha só, exibimos uma tela em branco, não trouxe nenhum erro, né? Como nós não mandamos exibir nada como resposta, o nosso response ainda não está sendo disparado para o usuário, mas nós podemos verificar, olha só, mandamos escrever no console e está exibida aqui a informação, então está funcionando perfeitamente, né? E como é que eu poderia escrever uma resposta em HTML para o usuário aqui? Primeira coisa, o que nós vamos ter que fazer aqui é criar um objeto response aqui para poder, né, para responder, né, a essas requisições. Como é que nós fazemos isso? Nós temos classe especial, né, classe que trata disso aí, né? Como nós já falamos, a classe response está aqui. Veja bem, olha só. Nós temos aqui os dois objetos extremamente importantes para nós trabalharmos, né, com a resposta. Nós temos o objeto request, nós vamos conseguir por meio desse objeto buscar informações do cliente, né, por meio dessas requisições, e vamos conseguir dar resposta por meio desse objeto response, né. Mais importante que o nome dos objetos são as classes que eles pertencem, bastante intuitiva. HTTP, ou seja, uma aplicação que roda no protocolo HTTP, servlet, request, HTTP, servlet, response, tendo, né, as suas classes implementadas aqui e devidamente importadas. Tá? Então, como é que fica isso aqui? É muito importante também se definir qual o formato do documento. Como é que eu faço? Response.set content type. Quais são os tipos? Text, HTML. E como eu vou informar essa resposta? Muito simples. Vamos criar um objeto. Vamos fazer importação, né? Fazer importação. Ponto getWriter. Pronto, aqui nós já criamos objetos que consigo dar resposta. Isso aqui, nós vamos ter que colocar o nosso HTML normal. Como é que nós colocamos, né? Olha só, as tags HTML. Só que isso não vai funcionar aqui dentro. Foi para isso que nós criamos um objeto. Né? Não funciona dessa forma, vai dar erro. Né? Isso aqui é uma classe Java, pessoal. Isso aqui não aceita, né, diretamente o HTML. Então como é que nós vamos fazer? Out, né? Vamos usar aqui o nosso objeto que nós criamos. Vamos utilizar o método println. E aqui nós vamos colocar o que nós queremos de código na HTML. Fica bastante trabalhoso. Né? Muito trabalhoso mesmo. Mas é possível fazer. Então, aquelas tags que nós aprendemos ficam aqui. Eu posso criar várias linhas, eu posso colocar as tags conjugadas, como os senhores podem ver. Eu vou pausar aqui para ele não ficar subindo o servidor. Né? Opa. Vou escrever o título, né? Servlet, ok. Opa, escrito errado aqui. Vou fechar essas tags aqui. Veja bem, né? Vou fechá-la. Primeiro o title. Como é que eu fecho? Nós já sabemos fazer isso. Depois o head. Aqui nós não precisamos ainda fechar o HTML, mas vamos também abrir aqui a tag body, né? Para que possa construir a saída. E vou colocar essa mesma informação aqui, pessoal. Eu quero exatamente essa mesma informação, só que não para escrever mais no console, e se inscrever dentro de um HTML, né? Aqui. Eu vou escrever dentro de um componente, um H2 aqui, um título, texto grande. Vou colocá-lo aqui. Ok.
e eu preciso, né, finalizar as minhas outras tags aqui também, né? Eu vou aproveitar aqui, vou copiar, vou fechar minha tag body e vou fechar minha tag HTML. Também assim nós finalizamos, né, esse documento, e por fim eu vou fechar, né, finalizar aqui o meu objeto de escrita. E como é que nós testamos? O primeiro ponto, né, como pela definição é um código, um servlet que é gerenciado por um web container, eu vou verificar aqui como é que está, né, botão auxiliar, adicionar aqui. Ok, nós já tínhamos feito isso na etapa anterior, então já está gerenciado aqui. Ok, eu vou apenas startar o meu servidor. Ok, startados, vamos dar um F5 aqui para atualizar nossa página. E olha só, nós temos, né, o título, servlet, nós colocamos, e a escrita nossa HTML aqui. Ótimo, funcionou perfeitamente. Então, recapitulando aqui a definição, pessoal, veja bem, um servlet o que é? Um servlet é um componente web, ou seja, funciona na internet, de tecnologia Java, ou seja, classes Java, né? Olha só aqui. Nós temos uma classe Java estendida ao HTTP Servlet, gerenciado por um web container. Olha só, nosso web container aqui, o Apache Tomcat, está gerenciando a nossa aplicação, a nossa classe, né? Capaz de produzir conteúdo dinâmico. Isso aqui é um conteúdo estático ainda, pessoal, mas isso aqui nós podemos buscar e receber informações por meio desses dois caras especiais aqui, ó. Tanto o request como o response, né? Eu posso obter por meio das requisições informações do lado do cliente, né? E posso processar isso em diversas classes. Nós vamos aprender a criar essas classes, né? Para poder trabalhar, implementar toda a aplicação seguindo as regras, né? Enfim, vamos aprender e devolver essa resposta por meio do response, né? Do objeto response aqui, que foi exatamente o que nós fizemos. Veja bem, essa resposta sendo feita aqui, né? Então, conteúdo dinâmico. O servlet interage com os clientes por meio do paradigma request response. Então, muito claro isso aqui, a request response, né? Esses dois objetos que nos permite fazer essa troca de informações, receber, processar e enviar de volta, né? Espero que tenha ficado claro para os senhores, né? E na próxima aula a gente vai aprofundar e começar a deixar isso aqui mais interessante. Muito importante que façam os exercícios que já estão disponíveis lá no Aprender, tá? Então até a próxima, um abraço a todos.